Gênesis capítulo 25, nós leremos do verso 27 até o 34. Gênesis 25, do verso 27 ao 34. Convido você para acompanhar essa leitura. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra, ela é para nós direção, ela é para nós regra, e ela nos ensina, Deus, o modo que devemos viver e também os cuidados que precisamos ter na jornada, na caminhada. Precisamos do Teu Espírito Santo para nos comunicar, para nos falar aos corações, e clamamos a Ele para que venha nesta noite, nos ajude a entender o Teu recado, a Tua vontade, e que saiamos daqui, Deus, dispostos a uma vida transformada pelo poder do Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, às vezes, quanto menos perito nós somos em alguma coisa, mais fácil nós temos, ou mais facilidade temos para encontrar a solução. Quanto menos você entende do assunto, mais fácil conseguir resolver aquele problema. É a síndrome do torcedor. O que é a síndrome do torcedor? O torcedor é aquele que tem capacidade de montar um time melhor do que o técnico. O torcedor é aquele que tem condições de apitar o jogo melhor do que o juiz. Resolver o problema do outro é sempre mais fácil. E criar os filhos dos outros. Como é fácil você dar um receituário para a sua amiga criar o filho dela, ou seu amigo criar o filho dele. Nós corremos o risco de levarmos essa síndrome do torcedor porque é aquele que resolve tudo com muita facilidade, para a Bíblia. E quando nós olhamos para esse texto, um texto bem conhecido, daqueles que cresceram na igreja ou estão envolvidos com a palavra de Deus já há algum tempo, é um texto onde uma pessoa, Esaú, vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E talvez eu e você olhamos para esse texto e falamos: mas como isso é possível? Se fosse eu, jamais venderia o meu direito de primogenitura por um prato de comida. Aliás, se fosse eu, não comeria do fruto no jardim do Éden. Se fosse eu, ou seja, não cairia também em adultério como Davi. Como esses personagens bíblicos, como eles são fracos. Como eles são fracos. Como eles caem fácil. Como eles se entregam fácil. Como eles são frágeis. Irmãos, talvez esse seja um dos pontos que eu mais me encanto na palavra de Deus. Ela não esconde a fragilidade do povo do Senhor. Presta atenção no que eu acabei de falar. A Bíblia não esconde a fragilidade do povo do Senhor. Por isso a Bíblia é um livro encantador, porque ela não te vende uma possibilidade utópica. A Bíblia é um livro de pessoas machucadas, que caem, pessoas frágeis, pessoas às vezes débeis, pessoas que tomam decisões absurdas, como nós às vezes. E esse texto me chama muita atenção por isso. Por que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de comida? Esse texto ele está inserido num contexto maior, quando Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação. Nós já falamos sobre isso há uns 2 meses atrás, e Deus fala para Abraão, eu fico imaginando, Deus chamando Abraão para uma conversa e dizendo: Abraão, eu vou dar para você muitos filhos. Quantos, Senhor? Hoje, muitos filhos são 2, né? Eu vou dar para você muitos filhos. Quanto, Deus? 6, 7? Deus falou: não. Olha para o céu, Abraão. E ele olha para os céus e Deus diz: tente contar as estrelas.
Não é possível, Senhor, contar as estrelas. E Deus então diz para Abraão: eu vou te dar mais filhos do que as estrelas dos céus. E aí Abraão casa com Sara, uma mulher estéril, que não podia ter filho. Que contradição, que paradoxo. Deus promete para um homem ser pai de tantos filhos como as estrelas dos céus e dá uma mulher que não tem condição. E essa mulher na velhice, ela dá à luz a um filho. Esse filho na velhice, né, o filho de Abraão, Isaque, é exatamente esse rapaz aqui. Esse pai aqui agora, desse texto, pai, que tem uma outra, que também tem uma esposa, e é claro, se Deus prometeu a Abraão tantos filhos ou mais filhos como as estrelas dos céus, a quantidade das estrelas, então agora é a vez de Isaque. Isaque casa com Rebeca. E Rebeca, então, também é estéril. Mas é interessante o texto nos mostrar que tanto Isaque quanto Rebeca esperam por 20 anos para terem o primeiro filho. Olha só a expectativa, 20 anos de uma mulher esperando o seu filho. E então ela fica grávida. E aí, para surpresa, não é grávida de apenas um, mas agora tem 2 crianças no ventre dela. Que alegria! Quantas mulheres têm o sonho, né, ou tiveram o sonho de ter gêmeos, e a Rebeca, ela conseguiu esse fato. Só que aí ela está tendo muita dor, porque os meninos estão se chutando dentro da barriga dela. A Bíblia vai dizer que eles estão brigando um com o outro. E aquilo que era alegria, por 20 anos ela espera um filho, agora vem 2 filhos, esses 2 filhos estão dentro do ventre brigando um com o outro. E ela então fica se questionando, mas o que está acontecendo com esses 2 meninos? E ela vai para Deus e pergunta para Deus: Deus, por que essas crianças estão brigando? E Deus diz para eles: você tem dentro do seu ventre irmãos, mas irmãos que serão inimigos. Meus queridos, imagina uma mãe que ainda não teve o seu filho ou seus filhos, já ouvindo do próprio anjo do Senhor, do próprio Senhor, que os 2 filhos que estão dentro da barriga dela, que estão no seu ventre, são filhos que não andarão juntos, são filhos que discordarão um com o outro. Ela tem dentro dela uma batalha que já está travada antes mesmo das crianças nascerem. E o texto vai dizer no capítulo 25, versículo 22, Rebeca chega para Deus e diz: se é assim, por que eu vivo? Por que eu vivo? Ô Deus, olha a história que o Senhor está construindo para mim. Eu caso com um homem que o Senhor separou para ser pai de uma grande nação, Isaque, filho de Abraão. Eu não tinha condição de ter filho, esperei por 20 anos no Senhor, agora eu fiquei grávida, consegui ter filhos, vem gêmeos, eu fiquei feliz por isso. Mas agora esses meninos estão brigando, eu consulto o Senhor me diz que eles vão ser inimigos? Quantas vezes nós já fomos na direção de Deus com questionamentos como esse? Perguntando: Senhor, por que as coisas acontecem comigo dessa forma? Não dava para ser mais simples? Não dava para o Senhor afastar esse problema do meu caminho, essa pedra? Para que essa dificuldade? Para que complicar? A impressão que me dá é que o Senhor está complicando em vez de simplificar. A impressão que dá é que o Senhor está tornando o caminho mais difícil, em lugar de facilitar. E aí, meus irmãos, Deus vai dizer para aquela mulher que há dentro dela 2 nações, Israel e Edom, eles são incompatíveis, e um será mais forte que o outro, e o mais moço servirá ao mais velho. Guarda essa frase. Deus diz para Rebeca: o mais novo servirá ao mais velho. Isso na cultura era uma agressão, porque, é isso mesmo, porque deveria acontecer o contrário, né? O mais novo deveria servir o mais velho, e aqui Deus está dizendo que o mais velho servirá o mais novo. O mais velho servirá o mais novo, é o que Deus está dizendo. É claro que naquela cultura, o mais novo deveria servir o mais velho. Então, tem alguma coisa que não está acompanhando a ordem natural dos fatos. E Deus então diz para Rebeca: Rebeca, as coisas aí dentro de você estão invertidas. E aí nascem os meninos. Quem sai primeiro? Esaú. E depois de Esaú sai Jacó. E Jacó está fazendo o quê quando ele sai? Segurando o calcanhar de Esaú. E aí nós temos 2 interpretações para o nome Jacó. A primeira delas é: seja Deus a nossa retaguarda, ou seja Deus aquele que protege o nosso calcanhar. E um sentido mais hostil, que provavelmente é o que o texto significa, que é aquele que persegue os passos do outro. Olha que interessante esse fato. As crianças estão nascendo e simplesmente com um símbolo,
onde Jacó segura o calcanhar de Esaú. Isso já mostra que Jacó vai fazer como lema da sua vida, trapacear o seu irmão e tomar a posição que é dele. Mas o próprio Deus já havia dito anteriormente que isso iria acontecer. Por isso, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos desafia, porque é um texto que nos convida a tentar compreender como que se pode dar um desenvolvimento espiritual num contexto tão atrapalhado como esse. E por que num contexto tão atrapalhado como esse? Porque as nossas vidas, hoje, elas também são marcadas por atrapalhos, ou não? As coisas não acontecem como nós programamos na nossa mente. E às vezes nos decepcionamos com Deus porque Ele não organiza como nós queríamos que Ele organizasse. E aí quando nós olhamos para essa história familiar e associamos essa história a tantas histórias que nós temos da nossa família, histórias de frustrações, histórias onde nós não compreendemos um monte de coisa que aconteceu com a gente, na nossa relação com os nossos pais, na nossa relação entre irmãos, na nossa relação como família, na nossa relação como pessoas, como sociedade, quantas coisas que nós queríamos explicações e nós não temos. Estamos diante de uma família que também estava sem explicações, e como se desenvolver espiritualmente, como adquirirmos ou alcançarmos a vitória quando nós estamos num contexto tão confuso como o contexto dessa família. Para nós desenvolvermos espiritualmente, a primeira coisa que precisamos aprender é que nós somos limitados e pecadores. Nós somos limitados e pecadores. Não construa uma realidade utópica, porque você vai passar pela frustração. Não menospreze o fato de que nós somos pessoas contaminadas pelo pecado. Somos pessoas com a nossa moral, com a nossa ética afetada. Nós somos atrapalhados, nós oscilamos, tanto nas nossas decisões racionais, como nas nossas decisões emocionais. Nós dormimos pensando uma coisa e acordamos no outro dia com um pensamento totalmente contrário àquele do dia anterior. E aí nós percebemos essas contradições que nos acompanham. Projetamos uma realidade para uma vida conjugal, para uma relação de marido e mulher, e quando nós começamos a caminhar da jornada, não foi nada daquilo que nós projetamos, ou não foi tanto quanto nós projetamos, e então corremos o risco de sermos frustrados por aquilo. Por isso é importante, e o texto nos mostra isso, entendermos que nós somos pessoas estragadas pelo pecado, e estamos contaminados, e vamos ter dificuldades no processo. Olha só as dificuldades que essa família tem. Esaú, que significa cabeludo, né? Esaú tinha muito pelo, e o nome Esaú significa exatamente isso, cabeludo. Ele se torna um caçador, e o pai tem preferência por ele. Isaac prefere Esaú. Numa família hoje, né, que se questiona tanto por que a mãe prefere um, a mãe prefere outro, por isso alguns têm filho único, né, para não ter risco de ter preferências. Você tem aqui declarado na Bíblia que Isaac preferia Esaú. Isso está declarado. Agora, a mãe preferia quem? Jacó. O pai preferia Esaú porque Esaú era um homem que ia para a caça. Mas a mãe gostava de Jacó porque Jacó era um homem pacato. Eu tenho a impressão que Jacó era um homem que gostava de ajudar a mãe em casa. Sabe aquele filho legal, aquele filho bacana, que a mãe fala, vai lá filho, comprar uma farinha para a mãe fazer um bolo. E ele ia, um menino obediente, e a mãe acabou criando um vínculo maior com Jacó. Meus irmãos, nós sabemos aonde isso vai levar lá na frente, quando Jacó e a mãe Rebeca armam uma cilada contra o pai, demonstrando exatamente essa confusão familiar. E é nesse contexto de uma família desajustada que nós percebemos esse jogo de interesses. E o texto nos mostra que Esaú saiu para caçar, estava exausto. Ele volta para casa. O seu irmão está fazendo uma comida e Jacó era bom na cozinha, ganhou o Masterchef da época, verdade, fazia pratos deliciosos e ele fez um cozido, estava uma delícia. O cheiro estava longe, cheirava mais que o .com domingo aqui. Os irmãos que vêm no culto 11h30 sabem o terror que é até esperar o .com, o cheiro do churrasco entrando no templo. Imagina a fome daquele homem que havia saído para caçar e ele volta para casa e o irmão faz uma comida deliciosa.
E ele então pede para o seu irmão um pouco da comida. E Derek Kidner, que comenta esse texto, fala que ele não foi muito simpático. Não foi que ele disse para Jacó: ô Jacó, vê uma comidinha aí para o seu irmão, estou cansado, vou tomar um banho enquanto eu voltar, me serve aí um pouco dessa comida. Não. O texto dá a ideia, no original, de que ele foi agressivo. É como se ele dissesse: deixa eu comer um pouco dessa droga que você está fazendo, sabe? Chegou nervoso, faminto e nervoso. E o texto vai dizer que Jacó é oportunista. Irmão, Jacó joga muito pesado. Muito pesado. O texto nos dá a entender que Jacó já estava tramando isso. Talvez não aconteceria nesse momento, na cabeça de Jacó, mas em algum momento ele ia dar esse golpe no irmão. Há uma trama densa aqui. E quando Esaú expressa a sua fome, o seu desespero e até a sua ira por comida, Jacó diz o que para ele? Claro que eu te dou, claro que eu te sirvo, mas desde que você me venda o seu direito de primogenitura. Primogenitura. Irmãos, a proposta ela é absurda, não faz sentido. É muito desigual um prato de lentilha para o direito de primogenitura. Jacó se tornar o filho primogênito, ele assumiria a responsabilidade da casa na ausência do pai. E não só isso, recaía sobre ele a aliança que Deus havia feito com seu pai. E o que ele está oferecendo em troca disso é um prato de comida. Mas aí, a grande surpresa do texto é que Esaú, versículo 32, pensa o seguinte: para que eu vou ter esse direito de primogenitura? Para que eu quero isso se eu estou morrendo de fome? Eu vou morrer de fome, exagerado. Eu vou morrer de fome, eu não aguento, eu preciso dessa comida. Para que essa primogenitura? Que nada, eu aceito o seu acordo. Meus irmãos, e ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E talvez eu e você, como torcedores, falamos: como é que ele fez isso? Que absurdo. Mas surge uma pergunta: será que nós, às vezes, não abrimos mão das coisas espirituais por pratos de comida que esse mundo tem nos oferecido? Será que às vezes nós não estamos também, assim como Esaú, dando preferência a coisas muito menores, valorizando elementos com muito menos importância do que a fé que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, gastando os nossos dias e as nossas vidas focados em elementos que não agregam em nada na nossa vida, que não nos tornam melhores, que não nos promovem para um amadurecimento, não nos faz ficar mais próximos de Deus? Nós corremos o risco de levarmos uma vida marcada pela futilidade. E o pecado que habita em nós, habita em mim e em você, o propósito dele é exatamente isso: entreter você todos os dias com coisas fúteis, vazias e banais, para que quando você chegar lá na frente, você olha para a sua vida, pergunta de que valeu a pena, e você fala: não valeu a pena, porque eu vendi a minha vida por um prato de comida. Eu fiquei tão entretido com coisas periféricas que eu esqueci de valorizar o que era essencial, as bênçãos de Deus. Jesus Cristo argumenta sobre isso, quando ele fala: muito cuidado com as coisas desse mundo, muito cuidado para vocês não valorizarem em excesso as coisas dessa terra. Olhe para as coisas do alto, olhe para os elementos celestiais, olhe para a sua relação com Deus, porque não há nada que tenha valor maior do que isso, porque é isso que garante a sua vida eterna. A relação é a mesma, irmãos, mas às vezes nós estamos famintos, às vezes nós estamos com muita vontade de pratos que vão nos distanciar de Deus e que vão nos levar para mais longe do nosso Senhor. Se Jacó foi cruel com seu irmão, Esaú foi fraco. Calvino vai dizer, ao comentar esse texto, que atribuir um alto valor às coisas que quase não valem nada
é uma atitude que provém de desejos depravados, que cegam os nossos olhos e nos fascinam. Portanto, se é o nosso desejo possuir um lugar no santuário de Deus, então devemos aprender a desprezar tais iguarias por meio das quais Satanás costuma engodar os réprobos. Satanás está atento, chamando a nossa atenção. E olha, irmãos, eu vou dizer mais uma vez sobre essa figura satânica. Satanás não é um indivíduo que tem o propósito de ficar perturbando você, assustando você, acordando você de madrugada para né, fica tranquilo. Geralmente ele não faz isso, às vezes faz, mas geralmente não. Não é o propósito dele ficar bancando malandro para cima de você. O propósito de Satanás, e a Bíblia vai mostrar isso com muita clareza, é muito mais um processo de sedução, de atração. Satanás, ele quer te conquistar, ele não quer te assombrar. Ele quer trazer você para o lado dele de uma maneira muito cordial, muito educada, muito fina, muito sutil. Presta atenção na queda, como ele parte para cima de Adão e Eva. Preste atenção na história da Bíblia, como os homens e as mulheres de Deus, em algum momento, se desviaram do foco por detalhes tão pequenos. Presta atenção no que está acontecendo com Esaú. Por um prato de lentilha, ele está vendendo o seu direito de primogenitura. Fiquem atentos, porque Satanás é assim. Ele quer um pequeno deslize de você. Ele quer que você simplesmente dê atenção por um segundo ao que ele tem para te oferecer. E de repente, nós somos sucumbidos. De repente, nós somos tragados. E nós atrapalhamos toda a nossa vida e caminhada por causa da atenção que nós demos ao inimigo, que não vem para nos assombrar, vem para nos conquistar, para nos seduzir. E às vezes ele usa elementos que não têm aparência de maldade. Às vezes ele usa elementos que parecem ser coisas boas, mas que nos desviam do foco. Eu me lembro de alguns adolescentes. Você quer ver um adolescente apavorada quando vai aproximando o vestibular. Não tem nada que faz um homem mais piedoso do que um vestibular, e nem uma mulher. Eles oram, eles clamam, fazem jejum, passam a noite em vigília, porque tem um adversário diante deles. E eu lembro, na minha adolescência, né, quando a gente se reunia para orar para o vestibular, e quantos colegas meus passaram no vestibular e continuam passando, pessoas, né, adolescentes, crentes que passam, mas aí quando entram na faculdade, eles abandonam os caminhos do Senhor. Eu não consigo compreender essa matemática. Você ora para Deus, Deus te abençoa, e aí depois que Ele te dá aquilo que você tanto pediu, orou, veio na reunião e tal, aí você larga Deus. Aí você abandona por causa de meia dúzia de filosofias que os seus professores falam, por causa de conceitos, às vezes, tão vagos e questionáveis. Muito cuidado. E eu vou repetir uma frase do Dr. Russell Shedd. Talvez eu repita tanto essa frase aqui porque ela me incomoda muito. Dr. Russell Shedd disse que o que mais nos distancia de Deus são os presentes que Ele nos dá. Muito cuidado. Porque Satanás, ele quer usar até mesmo as bênçãos que Deus nos dá para fazer com que nós deixemos de olhar para Deus. E o que nós temos nesse texto aqui é algo semelhante. Esaú não está preocupado com o pacto que Deus havia feito com seu pai e com seu avô. Ele não está preocupado. Deus havia chamado Abraão, Deus havia chamado Isaac. Esaú receberia o seu direito agora de primogenitura, né? Ele era o primogênito, mas ele abre mão de toda a promessa por causa de um prato de comida. Você tem dispensado quais promessas de Deus por pratos de comida? Você tem trocado Deus pelo quê? O que na sua vida está mais importante do que Deus? Sua família? Sua profissão? Seus bens? É tempo de avaliar. Porque Jesus disse, se você amar seus filhos, seus pais, seus bens, qualquer outra coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. Nós somos limitados e pecadores, por isso precisamos estar atentos. Muito cuidado,
porque o mundo está a todo momento nos oferecendo pratos de lentilhas, e às vezes nós estamos com uma fome devoradora. Precisamos pedir a Deus para que nos ajude a vencer esses momentos de tentação, porque para o nosso desenvolvimento espiritual é importante termos em nossa mente que somos limitados e pecadores, e não somos diferentes de Esaú. Nós podemos cair sim, e quando reconhecemos a possibilidade da queda, como filhos frágeis e indefesos, nós nos recorremos a Deus e clamamos a Ele para que nos ajude, e Deus vem então ao nosso favor e nos dá força para vencermos as tentações da nossa jornada e da nossa caminhada. E aí sim nós descobrimos como é caminhar com Deus e como é viver dependendo de Deus, a partir do momento que deduzimos a nossa fragilidade, a nossa limitação e o nosso pecado. Não se julgue forte, não seja prepotente, não acredite que você seria diferente de Esaú, porque todos nós temos uma tendência muito grande para sermos como Esaú e trocarmos as bênçãos de Deus pelas coisas desse mundo. Para desenvolvermos espiritualmente, uma segunda coisa que esse texto nos ensina, além de nos ensinar que somos limitados e pecadores, é que o nosso pecado não impede os propósitos de Deus. Aleluia por isso. Às vezes nós achamos que, porque desobedecemos em algum momento da história, porque nós fizemos algo que entristeceu o coração de Deus, Deus mudou os planos dele, ou isso limitou a ação de Deus. Nada que eu faça e que você faça vai surpreender Deus, nem mesmo os nossos pecados. Esse texto é um texto que mostra a soberania de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle até daquilo que nós fazemos e que não deveríamos fazer. Deus está no controle das nossas decisões erradas. E quando eu afirmo, através da palavra, de que Deus está no controle das nossas decisões erradas, eu não estou dizendo que Deus aprova as nossas decisões erradas. Eu estou dizendo que elas não são surpresas para Deus. Deus não se surpreende. Nós estamos diante de um quadro familiar, de uma confusão doméstica, e essa confusão doméstica, ela não está fora do controle de Deus, e ela não é alheia à soberania de Deus. Deus está no controle de toda ela, e Deus está fazendo os seus desígnios se cumprirem, até mesmo diante da falha e do erro daqueles que estão inseridos na história. Talvez pareça absurdo para você, mas Deus está no controle de tudo. Deus tem controle e tem as rédeas do universo. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo vai afirmar em Romanos 9, capítulo 13. Olha o que diz ali. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Apóstolo Paulo está dizendo que Deus amou Jacó. E que antes mesmo de Jacó nascer, Deus já havia estabelecido que ele seria o primogênito, mesmo ele nascendo depois. Deus está no controle de tudo. E talvez você diga, haveria uma maneira de Jacó adquirir essa primogenitura sem tanta malandragem? Claro que haveria, claro que haveria. Mas Deus também permitiu que acontecesse isso para que o desígnio dele fosse estabelecido. Spurgeon comenta esse texto dizendo o seguinte: Deus abençoou Jacó, ele não abençoou Esaú da mesma maneira. Isso mostra de maneira muito clara que aprouve a Deus separar Jacó para uma missão muito clara que ele tinha para o seu servo. Nada é capaz de impedir a soberania de Deus. E talvez um grande exemplo disso seja Jó. Porque nem eu nem você, quando olhamos para a história de Jó, queremos passar por um pouco daquilo que ele passou. Nem eu nem você. Jó é uma prefiguração de Cristo. E ali você tem um homem que as coisas acontecem com ele de maneira assombrosa. Ele perde todos os seus filhos, ele perde todos os seus bens, a única pessoa que fica viva é a esposa, para dizer para ele, amaldiçoa seu Deus e morre. Olha que maravilha, né? Conselheira sábia. Ele perde tudo, e ele vai para um monte de cinzas, e fica jogando cinza na cabeça. A Bíblia diz que surgiram úlceras no seu corpo todo, e ele ficava raspando essas úlceras com caco de telha. Já não tinha filhos, já não tinha bens, a mulher ficava torrando a paciência dele, e aí ele tinha 3 amigos, ele tem 3 amigos,
que iam lá diante dele para ficar falando: confessa seu pecado, miserável. O que você fez contra Deus? Fala aí. Aí o Jó falava: mas eu não fiz nada, eu não me lembro de nada. Fez. Ou seja, 3 amigos que iam para piorar a vida dele, para amargar aquele momento. Mas depois Deus se manifesta para Jó. E depois Deus transforma a realidade de Jó e dá tudo em dobro para o seu servo. E aí no capítulo 42, versículo 2, ele fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E quem está escrevendo isso não foi um homem que teve uma vida marcada pelo sucesso. Ele não escreveu um livro Como Você Ganhar 1 Milhão em 2 meses. Esses livros que nós temos aí. Como que você ganha 1 milhão em 2 meses? Escrevendo um livro sobre como ganhar 1 milhão em 2 meses. É a única maneira. Ele não teve uma vida marcada pelo sucesso, era uma vida marcada pelo sofrimento. Mas ele diz: bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Talvez você entrou aqui hoje à noite e você está sendo marcado por um sofrimento. Você está atravessando dias difíceis, dias de dor. Assim como Jó, entenda que Deus está com você e que Deus tem um plano para todas as coisas, inclusive para a adversidade que você está enfrentando. Sabe por quê? Porque Ele tem o controle da história, nos ensina o salmista Davi, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você pode olhar esse texto de diversas formas, mas eu quero chamar a atenção de uma forma. Você não é um projeto atropelado de Deus. Você é um projeto calculado, pensado, pintado por Deus, detalhadamente. E esse texto nos dá base para várias coisas. E uma delas é entender que a vida começa antes do nascimento. A vida começa no útero. Ok? A vida começa no útero. Olha o que diz o texto: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Você é um projeto calculado por Deus. Não diferente de nenhum outro na história. Deus pensou em você detalhadamente. Não só detalhadamente, como diferentemente. Ninguém é igual a você. Nem nos seus acertos, nem nos seus erros. Nem nas suas qualidades, nem nos seus defeitos. Nós somos únicos. Isso revela a criatividade de Deus. Um Deus que governa a folha que cai da árvore como os astros. Um Deus que está atento e está controlando as questões na casa de Isaac e na sua casa também. Deus controla as questões na sua casa. E nós precisamos aprender a confiar nesse Deus que é soberano. Parece que tudo está em desordem na casa de Esaú e Jacó. Parece que está tudo fora do lugar. Quem deveria ser o primogênito não está sendo o primogênito, o pai tem preferência por um, a mãe tem preferência por outro. Existe um caos ali dentro daquela casa. Mas Deus está presente ali. E os planos de Deus estão se estabelecendo naquelas vidas, assim como os planos de Deus estão se estabelecendo na sua vida também. Por último, se nós queremos ter um desenvolvimento espiritual, não devemos apenas entender que somos pecadores e carecemos do auxílio do Espírito, não devemos apenas entender que nós não conseguimos impedir os propósitos de Deus, mas devemos entender que cada um é responsável pelos seus atos. Não é pelo fato de Deus controlar todas as coisas que você não tem responsabilidade das suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Cada um colhe o que semeia. E nós vamos aprender com os comentaristas que a sensualidade de Isaac, o pai, vai custar a sua família e o seu lugar pleno de honra nos relatos genealógicos. A fraude de Rebeca vai lhe custar o anonimato. A fraude de Jacó lhe atrairá decepção e frustração. A mão de Deus abençoa e repreende o seu povo.
a impaciência, a ganância e a ausência da visão pactual de Esaú lhe custarão a sua primogenitura e a sua bênção. Todo pecado traz consequências. Você é livre para escolher entre pecar e não pecar. Você é livre para escolher entre obedecer e não obedecer, entre amar e não amar. Mas as consequências, elas vão acontecer na sua vida. Elas vão acontecer. Deus está no controle de tudo. Mas existe uma relação de causa e efeito. Quando eu me aproximo de Deus, Deus me protege, Deus me abençoa, Deus guia os meus passos, mesmo em meio a dificuldades. E quando eu me distancio, eu vou atrair dificuldades e problemas para a minha vida. Diferente dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 12, verso 16, Esaú é considerado profano. Profano. Mais uma vez, Calvino comenta esse texto e diz que profanos são aqueles em quem o amor do mundo prevalece em tal medida que eles se esquecem do céu. E acredito que esse seja o ponto alto do nosso sermão. Quais são os elementos que estão nos fazendo esquecer do céu? Quais são os valores desse mundo que estão nos chamando a atenção para deixarmos de olhar para o nosso Deus? O que é tão relevante para você, mais do que a cruz de Cristo e o seu grande amor revelado ali? Esaú se curvou diante de um prato de lentilha, mas Daniel não se curvou diante das iguarias do rei. E o convite do Senhor para nós hoje é sermos como Daniel e seus amigos. Mesmo com toda a pressão social, mesmo sendo atraídos de tantas formas e por todos os lados, nós devemos nos manter firmes na nossa relação com o Senhor, o amando sobre todas as coisas, e não nos curvando como Esaú, não cedendo como Esaú, mas sendo firmes como Daniel, que não comeu das iguarias do rei, porque ele sabia que iria se contaminar. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que nós não fomos chamados para ficar na arquibancada. Nós não somos torcedores. A Bíblia vai dizer que nós somos atletas. Paulo vai fazer essa comparação várias vezes. Nós somos atletas de alta performance. As Olimpíadas estão aí e virão para cá os melhores do mundo. Cada um na sua categoria. Quando você entrou para o time de Deus, você entrou para um time que tem desafios, grandes desafios. E por isso, nós não devemos ter síndrome de torcedor, dizendo, se eu fosse Esaú eu não faria isso, se eu fosse Adão eu não faria aquilo, se eu fosse Davi eu não faria aquilo, se eu fosse Pedro, jamais negaria Jesus. Nós não temos que ter essa síndrome de torcedor. Nós precisamos entender que nós estamos no campo, nós estamos na batalha, nós estamos ali para correr no atletismo, como Paulo vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, o autor de Hebreus diz isso, a carreira que nos está proposta, firmando no autor e no consumador da nossa fé. Nós somos atletas. Nós não estamos relaxados na arquibancada, nós precisamos estar tão concentrados como aqueles que estão se preparando para as Olimpíadas. Você precisa se dedicar, se envolver, você precisa aprender, precisa estudar, precisa desenvolver a sua maturidade. E para isso, reconheça o seu limite, o seu pecado. Não troque bênçãos por pratos de lentilhas. Nossas falhas não irão impedir os propósitos de Deus, pelo contrário, Ele está no controle de tudo, mas as nossas escolhas têm consequências. E um dia nós chegaremos diante do Senhor, e Ele vai dizer se nós fomos bons ou maus atletas, se nós levamos a nossa competição, a nossa caminhada com seriedade ou não, se nós nos desviamos olhando para as seduções desse mundo, ou se nós nos concentramos naquele alvo que Ele propôs para nós. E qual é o alvo? O alvo é amá-lo acima de todas as coisas,
amá-lo de todo o coração, amá-lo com toda sinceridade e verdade. Então eu não posso amar as outras coisas? Claro que pode, mas você não tem que amar na sua perspectiva, você tem que amar na perspectiva dele. Então ame o Senhor sobre todas as coisas, e aí você vai amar as coisas de acordo com a vontade do Pai. E esse é o propósito dele para as nossas vidas. Que ele nos ajude nessa caminhada, que ele nos ajude nessa jornada, e que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida onde nós sabemos que o que tem de melhor nessa terra é o nosso relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E todas as outras coisas são menores, dependentes dessa. Que ele nos ajude a termos essa percepção do nosso desenvolvimento espiritual. Que Deus nos abençoe. Convido você a curvar sua cabeça. Vamos ter um tempo de meditação. As bênçãos de Deus, o próprio Deus, a vontade de Deus, são as prioridades da sua vida? Você está tranquilo em dizer para Ele hoje à noite: Deus, eu te amo acima de tudo. Todas as coisas que me cercam têm um valor secundário à minha relação contigo. Você tem desenvolvido uma fé que tem condição de ser apresentada a Deus como uma fé verdadeira, porque ela não é trocada ou substituída por um prato de lentilha ou por valores desse mundo? Querido Deus, aqui estamos nós, pecadores, inseridos em famílias às vezes confusas, famílias que têm contradições, paradoxos. Estamos aqui, Deus, na Tua casa, às vezes frustrados porque queríamos uma coisa na nossa caminhada e acabamos indo por outras direções, mas a Tua palavra nos ensinou hoje que mesmo como pecadores confusos e limitados, o Senhor está no controle de todas as coisas, e isso descansa o nosso coração. Isso nos alivia por entendermos que assim como o Senhor esteve com Jó, assim como o Senhor esteve com Esaú, com Jacó, com Isaac, com Abraão, o Senhor está conosco. Os Teus desígnios estão sendo estabelecidos e cabe a nós apenas nos sujeitarmos a eles. Mas também aprendemos, Deus, que quando optamos por uma vida longe do Senhor, as consequências virão. Teremos problemas, teremos perdas, teremos tristezas, às vezes remorsos. Por isso, Pai, eu quero que o Senhor trate de cada um desses meus queridos irmãos, cada um de nós, que nós possamos repensar a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento espiritual, que possamos Te amar sobre todas as coisas, valorizar aquilo que é primordial, que é o nosso relacionamento contigo. Espírito Santo de Deus, nos capacite nesse projeto, nos capacite na jornada, para que sejamos vitoriosos em Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, pela certeza que temos de que Ele intercede por nós.